Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje vamos tratar de um livro novo aqui, Autoria e Leitura, do Bactalhau Leal, professor da UNEB. E esse livro eu acabei de terminar, certo? Eu recomendo, é bem interessante, publicado pela EduNeb, onde eu trabalho. Mas é bem interessante porque ele trata sobre a questão da autoria e da leitura, sobre vários pontos de vista, né? De vários autores clássicos. E trata de uma temática que eu curto muito, né? Que é essa ideia de que a autoria não está somente naquele que escreve, né? Mas também está em quem lê, né? Nos críticos, nos outros que fazem parte do contexto da autoria. Antes de começar de fato, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e também dar uma olhada aí na descrição do vídeo para ver os links que tem disponíveis aí, certo? Então vamos lá. Então, o livro, né, Autoria e Leitura, uma revisão dos lugares da produção e interpretação. Ele trata basicamente de como, é, sobre diversos enfoques, né, de alguns autores clássicos da problemática da autoria, tratam a questão de onde é que vem realmente a autoria do texto. Né? O texto escrito, né, está concentrado no texto escrito, ele tem um autor, tem um escritor, né, tem alguém que produz aquilo ali, que transforma os pensamentos em escrita. E ao mesmo tempo, esse autor é uma pessoa, né, um sujeito vivo, real, que depois de escrito, depois que o trabalho está escrito, é colocado em questão se de fato o que está escrito ainda representa o que o autor desejava, certo? O que o autor quis dizer. Né? O Bactalhau trabalha muito aqui com essa expressão, o que o autor quis dizer. Porque quando o texto chega no leitor, né, nós como os leitores assim mais comuns, ou até o leitor especializado, né? Quando chega no leitor, o texto ele meio que já saiu do controle da intenção do autor original, né? De quem escreveu, quem produziu, quem criou o texto. Então fica um questionamento, né? Se de fato o processo de autoria está no autor ou no leitor, ou entre os dois, ou no próprio texto, tá? No texto em si, né? Vamos lá. Então tem aqui o primeiro capítulo, né, depois da introdução, ele fala de um termo chamado hipertrofia do autor. Então, na nossa cultura ocidental moderna e contemporânea, se criou uma áurea especial em torno do autor, né? Do autor, a pessoa que dá o nome à obra, ou conjunto da obra, sendo aquela que detém mais poder sobre aquilo, tanto todo o esforço da crítica literária, né, dos comentaristas de lidar com a pessoa do autor e descobrir o que é que ele quis dizer e o contexto em que ele disse tal coisa. Então fica muito aquela coisa, a obra de fulano, a boa obra de cicrano. Então quanto maior o nome, né, que é repetido e é tratado e comentado, mais essa aura do autor fica maior. Por isso que é hipertrofia do autor. Depois ele traz alguns autores que é uma contradição, né? Não, é mais uma ironia. Ele traz alguns autores que pensaram sobre isso, né? Ele fala do Bakhtin, né? E ele diz que o Bakhtin, que é um autor russo, estudioso tanto da educação quanto também da política, né? É um dos defensores do anarquismo, né? Do anarquismo dentro da, digamos assim, dentro da teoria conjunta do socialismo do século XIX e XX, né? Do século XX. Bom, mas é só parte da coisa. Então ele vai falar assim que ele vai distinguir entre o autor pessoa e o autor criador. Certo? Então ele vai dizer que o autor pessoa não é necessariamente o autor criador. Tipo, eu sou o autor criador, né? O autor criador de alguns livros, certo? De algumas histórias de ficção que estão publicadas e tal. Mas ao mesmo tempo eu, Fabiano, né, como o autor pessoa, não estou atrelado àquelas obras que foram publicadas. Do mesmo jeito que um autor clássico conhecido como qualquer, sei lá, um Jorge Amado, por exemplo. Jorge Amado, o autor pessoa, ele é conhecido como sendo o autor de vários livros, tal, tal, mas não quer dizer que o que está nas obras dele seja ele. Então há uma distinção aí entre um e outro.
Ele vai falar também da separação entre a obra e o escritor, certo? A obra é aquilo que está posto, né, que está morto, digamos assim, no ponto de vista da criatividade, porque depois que foi criado, escrito, né, publicado, o que seja, aí perde o controle do escritor. Então, o escritor é aquele que tem o exercício da criatividade e exercita aquele processo de escrever, né? Então, é uma distinção aí. Depois vai falar do Barthes, que ele diz do extermínio do autor, né? Aí é o cara que vai trazer a ideia de que o leitor seria o verdadeiro agente da dinâmica, né, da vivacidade do texto, já que o autor, depois que escreve, né, não tem controle, como eu falei. Aí tem um trecho aqui que eu destaquei, neste olhar bartesiano, buscar a intenção do autor seria um ato infindável, pois o autor só vive durante o processo de criação. Sua existência é extremamente passageira. Encerrado o recorte temporal em que está escrevendo, morre o autor, certo? Então é como se, né, nesse caso aqui, eu, como tendo sido autor e escritor de alguma obra, né, eu desapareci, porque agora a obra pertence a quem for ler, né, no sentido de que é o leitor que vai agora tomar conta da história, é ele que vai fazer as interpretações e tal. Depois vem o ponto de vista do Foucault, que é um que eu tenho um pouco mais de familiaridade, né? O Foucault vai falar sobre a ideia de que o autor ele exerce uma função, né? O sujeito que assume o nome próprio sobre a obra, ele exerce uma chamada função autor. Essa função autor é uma função datada, né? Que vem do fato de que no final da Idade Média foi cada vez mais requisitado de que quem escrevesse alguma coisa dissesse que escreveu. Daí a ideia de autoria, né? Então, quando alguém escreve alguma coisa, que pode, inclusive, que aí foi a origem jurídica dessa ideia, pode ferir aos dogmas da igreja, ele tem que assinar, dizer quem foi, para que ele possa ser, se for o caso, processado. Não pode ficar sem autoria por causa disso. E aí, assim, enquanto que o Bakhtin e o Barthes vão se concentrar na questão do fato assim, do autor ser o originador, mas não tem controle, e o Barthes dizer que o autor desaparece e fica somente o texto, né, digamos assim, o texto para quem quiser interpretar e ler. O Michel Foucault vai falar dessa questão da necessidade da continuidade da função autor, né, do autor como sendo aquele que dá nome à obra e é passível de ser questionado, né, de ser inclusive processado juridicamente. Suas análises sobre datas relacionadas aos direitos autorais e as primeiras penalidades impostas aos escritores subversivos estavam equivocadas, né? Isso aqui é o, o Bakhtalia, né, o professor Bakhtalia Leal, dizendo que as datações estão imprecisas. No entanto, a maneira como ele interpreta estaria correta, né? O que é o autor, o que é um autor, né, que é o texto, digamos, base do Foucault para se tratar desse assunto, ele vai falar da origem historiográfica da função autor. Este ponto fundante de separação escritor-autor parece ser o elemento teórico inicial de todos os que se ocupam em discorrer sobre o autor moderno. Foucault define o autor como um indivíduo falante que pronunciou e escreveu um texto, mas o autor com princípios de agrupamentos de discursos. Então, todo autor seria um enunciador de um conjunto de discursos, né? Ou então repetidor ou comentador de outras discursividades. Certo? Então, a ideia aqui no Foucault é que o autor de um texto, né, de um livro, de um texto, ele se insere no meio discursivo e daí ele pronuncia o seu ponto de vista, digamos assim. Mas na verdade ele está inserido numa série de discursos, né? Então é como se eu, por exemplo, escrevendo a minha tese ou escrevendo um romance, eu estou me inserindo na discursividade que já existe. Então não haveria tanta originalidade, apesar de eu usar a função autor como sendo aquele que dá um nome à obra e consigo, né, e com isso eu me coloco à disposição juridicamente
criticamente de quem for interpretar aquele texto. Ele faz duas ressalvas a respeito dessa inserção do autor nas discursividades existentes com relação ao Karl Marx e ao Sigmund Freud. Né? Então ele fala que o Freud e o Marx foram iniciadores de discursividades, pelo fato da obra deles, né, das obras dos dois, ter sido originárias, né, de um jeito tal que até hoje tem repercussão. Então, o que o Freud criou, pensou, e o que o Marx pensou, criou toda uma agenda discursiva em relação a eles, né, seja criticando, seja a favor, seja reinventando, ressignificando, reutilizando, mas a ideia é que isso criou uma nova forma de pensar que não existia antes, segundo o que o Foucault fala. Aí tem alguns outros comentários aqui que eu marquei, mas tudo dentro desse esquema. E aí ele traz o Eco, né, o Humberto Eco, que é um linguista famoso, que vai falar da questão da relação do texto diretamente com o leitor, certo? Então, a vivacidade, a vida, digamos assim, ativa do texto viria com a introdução do leitor na história. E é muito interessante isso porque é uma coisa assim que eu mesmo tenho essa impressão sempre que eu tenho que lidar com essa questão de quem é o autor realmente daquilo que está sendo lido e pensado, né? Então, quando eu leio, por exemplo, um livro do professor Bakhtalar Leal, por exemplo, eu estou lendo o livro, beleza. Ele escreveu, mas eu lendo, eu estou colocando para mim, né? Colocando para mim o que ele escreveu, e de certo modo estou tendo uma autoria da própria leitura para mim mesmo. Pelo menos é assim que eu entendo esse ponto de vista que o Humberto Eco coloca e que o Bakhtalar desenvolve assim depois em outros aspectos, já que ele vai fazer essa triangulação entre autor, texto e leitor. Certo? Então, o texto é o produto, é o que está acessível a qualquer um. O autor, em um momento, pensou aquilo ali e produziu e escreveu. Não necessariamente tudo que ele quis dizer vai ser compreendido, vai ser entendido daquela mesma maneira. E o texto vai estar passível sempre de ser reinventado, recriado, né, reautorizado, reescrito a partir de cada nova leitura, certo? Ele dá um exemplo, né, de textos, né, como, eu não me lembro o nome, mas tem alguma coisa a ver com obra portuguesa famosa, deixa eu ver se eu acho aqui, em que... na portuguesa espanhola, do Cervantes, certo? Então, diz que alguém que fez um esforço de reescrever aqui, Borges em seu conto, ele está citando uma obra de Borges, né? Jorge Luiz Borges, que foi um escritor argentino muito conhecido. Ele vai dizer no conto, Pierre Menard, autor do Quixote, relata a exaustiva experiência de um escriba que decide reescrever o livro de Miguel Cervantes, Don Quixote de la Mancha. Então, Borges descreve ironicamente a reescrita do livro, apontando os equívocos da leitura do clássico. Então, é como se, assim, nessa produção, de forma irônica, o Borges está dizendo de que todo leitor ele pode reescrever uma obra, mas assim, o texto, que é uma coisa que o Bakhtalar desenvolve aqui na argumentação dele, o texto não pode fugir do que é colocado pelo autor original como sendo digamos assim, as guias de leitura para que o leitor saiba para onde ir. Ele chama de bosque, né? Então um bosque com indicações de que caminho seguir. Então é como se o texto fosse um bosque e aí o autor ele coloca trilhas possíveis de se guiar. O leitor ele pode pegar e fugir completamente da intenção do autor e reescrever, e reinterpretar e recriar de um jeito completamente diferente, certo? Seria, por exemplo, se sei lá, eu pegar 3 pessoas e cada um pegar um livro meu para ler, cada um pode entender de uma maneira diferente, né? Assim, os aspectos mais gerais, os aspectos específicos, ou até o todo da história pode entender de maneiras bem diferentes.
como acontece com qualquer peça, né, artística, né? Quer dizer, quanto mais enigmática é a peça, mais possíveis interpretações, né? Então, dentro, por exemplo, da cultura pop, você pode pegar filmes como A Origem, né, Inception, que é do Christopher Nolan com Leonardo DiCaprio, que tem a famosa discussão que rola pela internet até hoje sobre o final do filme, né? Se no final o filme termina com o Leonardo DiCaprio realizando o desejo dele de voltar para os filhos, né? Depois de ter terminado a missão lá no sonho lá do magnata, ou se ele continua no sonho, está no sonho ali e continua, já que na cena final não mostra se o peão que ele usa como referência da realidade, se ele parou de girar ou não. Entendeu? Então, esse tipo de abertura, né? Eu acho que o Bachelard também menciona a questão de um dos autores que ele trata, não sei qual, se é o seu Bakhtin ou o seu Barthes, de uma certa abertura em obras, né, em obras clássicas, a respeito dos personagens, né, que personagens não estão acabados no livro e por causa disso, acho que não foi no livro dele, não, foi em outro livro que eu estava lendo. Mas de qualquer jeito tem a ideia de que os personagens não estando completos e abertos nas suas personalidades, ele meio que pode surpreender, né? Surpreender não no sentido de ser uma surpresa no final, mas de não corresponder exatamente às expectativas do autor. E os leitores poderem pegar e fazer novas interpretações, novas continuidades daqueles personagens, já que seriam sujeitos, no caso, sujeitos personagens incompletos, mesmo sendo fictício, porque, assim, como escritor, eu sei que ao criar um personagem, eu posso até ver ele como completo, mas o leitor não vai ver ele como completo porque não conhece o todo dele. E não conhecer o todo dele faz com que seja possível várias interpretações possíveis. Bom, eu acho que é isso, né? Eu recomendo a leitura, quem puder adquirir o livro. É um livro muito interessante. Quem faz pesquisa na área de linguística, de filosofia, né? Também pode achar interessante. E qualquer jeito também para conhecer essa coisa do processo de autoria e leitura, né? Que tá uma coisa muito vinculada uma com a outra, certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Deem um like no vídeo, compartilhe o vídeo, faça comentários, né? Faça o máximo de comentários possível para poder criar envolvimento e engajamento no vídeo. Se inscreva no canal, né? E continue acompanhando aí o Super Acadêmico. Até o próximo vídeo. Valeu!